Fala galera, mais um Pod Físio na área. Hoje estamos aqui com uma presença especial, um rapaz que cura as pessoas da dor. É um negócio diferente, é um negócio sensacional, a modalidade está crescendo muito na medicina. Dr. Hélio Zen. Tudo bem, Dr. Hélio Zen? Seja bem-vindo ao nosso Pod Físio. Como você está? Fala um pouco pra gente da sua performance aí no dia a dia. Fabiano, é um prazer estar mais um momento aqui discutindo, conversando. Acho que essa modalidade de comunicação que começou na pandemia, começou no Covid e cresceu, acho que tem que continuar acontecendo. Eu mesmo fiz vários vídeos, gravei, depois se o pessoal quiser entrar aí no Instagram, me procurar, tem lá no Instagram TV salvo. Parei um pouquinho por causa das crianças, né? E para mim é um prazer estar conversando com vocês aqui, colegas fisioterapeutas, porque você falou aí curador, já vamos começar a mexer em problemas de polêmicas. Então, hoje a gente sabe que a cura, todo mundo quer curar, eu queria curar todo mundo, vocês queriam, todo mundo quer, mas a gente está falando de uma doença que é a dor, que é uma pandemia, acho que muito maior do que o Covid, muito maior do que todas as pandemias que a gente já enfrentou na história da humanidade. E todo mundo está buscando a cura, e a gente sabe que nem sempre esse é o melhor nome ou termo para ser usado. A gente quer sim reabilitar pessoas, reabilitar em time, e não é só o médico que reabilita, não é só o fisioterapeuta, não é só o psicólogo, enfim, é o time. Então acho que a ideia hoje é comentar um pouquinho sobre isso, sobre o que a gente faz para cuidar de dor e o que a gente faz em time. E aí, Hugo, meu Marrone aqui da dupla Bruno e Marrone, e aí, Fabiano e Marrone. Fala aí, Hugo. Obrigado, Dr. Hélio Zen, né, pela presença. A gente estava falando agora como é difícil, né, pedir para que vocês fechem a agenda, né, se dispor, vir aqui no meio da tarde, né, conversar com a gente. Queria agradecer nossos patrocinadores, né, Katubi Sushi, acabamos de comer lá, né, Fábio? Uma delícia, né? Muito bom. Que sabor, né? A Botica Artesanal e a Faz Farma daqui de Campinas, né? Agradecer a todo mundo, agradecer aos seguidores, que a gente bateu já 550 inscritos no canal do YouTube, né? E também agradecer a todo mundo que está acompanhando pelas outras redes sociais ao vivo, né? Quem tiver pergunta pode mandar aqui, o Hugo está aqui online, ele vai direcionar as perguntas para mim, para o Dr. Zen, para ele mesmo. E vamos debater aqui durante uma hora e pouco. E vamos contar um pouco o que mais chega no consultório do Dr. Zen, o que mais acontece. Nós recebemos mais ou menos o que mais chega, mas vamos debater porque teve uma pandemia aí, que igual ele falou, e muita coisa mudou. O que mais está chegando lá para você? Conta pra gente aí. Eu acho que para responder essa pergunta, não precisa nem de mim, nem de vocês aqui, né? O pessoal de quem está assistindo agora, ou quem vai assistir ainda esse podcast, olha para o lado, olha para sua casa, para sua vizinhança e pergunta: quem aqui tem dor? Então a gente sabe ali que não tem que ser ninguém da área de saúde, vai levantar ali, talvez metade das pessoas que você estiver conversando vão levantar a mão porque já teve dor, ou está tendo, ou acabou de ter, ou terá. ou vai ter, não sabe ainda, né? Mas que já teve ou que está tendo. A gente sabe que hoje a prevalência, né, a porcentagem de pessoas que está com dor no mundo, cara, é muito grande. A gente vai ter vários tipos de estudo, né? Quem foi para o hospital, quem está em casa, vai dividir por faixa etária, mas facilmente aí 30% das pessoas está com alguma dor nesse momento. Eu tô com uma dorzinha aqui, não está me limitando, dormi mal, acordei à noite com as crianças e tal, mas enfim, todo mundo vai ter dor. E o que mais chega no nosso consultório, o que vocês mais veem aí na vizinhança, na sua casa, no seu trabalho, é a dor lombar. Não tenho dúvidas, e isso é a grande maioria dos artigos fala que dor lombar acaba sendo o maior motivo de busca do serviço de saúde e também é o maior motivo de busca do nosso consultório médico. Acredito que da fisioterapia também é o maior motivo de busca, e acredito que, sabendo dessa informação, que é o que mais chega, a gente tem que ter conhecimento da população, principalmente, sobre como se trata o arroz com feijão, a dor lombar. Acho que isso aqui é uma mensagem que a gente tem que deixar nesse podcast. A gente não combinou nada e eu tenho certeza que a gente vai dar a mesma resposta, tá? E acho que se tiver que deixar uma mensagem para compartilhar esse podcast aqui com o avô, com o tio, com o amigo, com o colega, para assistir no carro, a gente quer que quem assistir isso aqui, esse episódio, saiba qual que é
O beabá. O beabá para cuidar de quem tem dor nas costas, dor na lombar aí de majoritariamente falando, né? Então, começando a falar dor nas costas, hoje a prevalência de dor lombar é muito grande e tanto a gente recebe como você recebe pacientes com dores lombares e assim, chega aquele paciente, o que eu posso fazer para me ajudar? O que você inicia, doutor Zen? Conta pra gente um pouco. O cara chega para você e fala, ó, tenho dor lombar há muitos anos e não melhora, o que eu tenho que fazer? Maravilha. Me apresentar um pouquinho da minha área de atuação, que acho que a gente começa a conversar. Eu adoro falar. Então tá no lugar certo, eu gosto de pessoas que falam. Eu roubo os 2 microfones aqui, começo a falar e vocês ficam inquietos. Mas eu sou anestesista, né? Trabalho com uma área da anestesiologia que chama-se terapia de dor. Então eu fiz medicina lá há 6 anos, aí fiz mais 3 anos de anestesia, aí comecei a me formar em dor. E formação em dor hoje no Brasil é muito heterogêneo. Então tem lugares, por exemplo, que tem uma residência médica de mais 1 ano de dor. Tem outros lugares que fazem um curso de 2 anos. Enfim, eu fui me formando com vários tipos de cursos, com especializações, com pós-graduações, com cursos de imersão, com cursos específicos. E já lá, em 2018, eu tirei meu título nacional de dor. Então eu tenho a especialidade reconhecida aqui no Brasil para a área de atuação em dor, ou terapia de dor, ou medicina da dor. E quais profissionais hoje no Brasil têm essa prerrogativa, né? Qual profissional que pode atuar nessa área? Então, se eu não me engano, o último edital da AMB, que é essa entidade que coordena as especialidades médicas, eram 9 especialidades que poderiam acessar essa área de atuação. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, um médico ortopedista pode fazer essa prova e ser um especialista em dor. O doutor Francisco Sintra, que ele vai ver. Vamos Chicão. Francisco Sintra, em breve, se Deus quiser, já trabalha com a gente, já é um parceiraço do time e com certeza em breve também vai ser mais um colega titulado. Então, neurologista pode fazer isso, neurocirurgião, fisiatra, reumatologista, clínico, pediatra. Então, a gente tem que lembrar que dor a gente tem em todas as faixas etárias, né? Todas as faixas etárias. Uhum. E, pois bem, então sou anestesista especialista em dor. E qual que é o beabá? Né? Pô, tô com dor lombar, o que eu começo a fazer? Primeiro, nem sempre é ir ao médico. Pô, alguém aqui falou, pô, ele vai falar que tem que tomar um remédio, tem que fazer uma infiltração. Essa pergunta que eu fiz foi justamente para isso. Que tem que fazer um exame. Óbvio, né? Hoje a gente tem acesso à medicina, hoje a gente pede que as pessoas tomem cuidado da saúde e tenham um bom especialista para decidir qual exame fazer, porque fazer exame nem sempre é solução. Uhum. Né? Pergunta aí para quem vocês conhecem que tem dor lombar, quantos que melhoraram da dor depois de fazer um exame? Não, porque o exame não melhora a dor. O exame não trata a dor nenhuma. O exame é curativo, né? Então, pô, eu já fiz 10 ressonâncias, não melhorei. Pô, por que será que não melhorou? Porque a ressonância não trata a dor, né? Então, o que mais resolve dor lombar de modo geral? Vida saudável. Alguém consegue responder alguma coisa diferente disso? Pô, se alimentar bem, dormir bem, ter um lazer minimamente aceitável para o que você consegue ajustar no seu dia a dia, ter um nível de estresse controlado, que hoje é o mais difícil, né? Não é? E principalmente não ser sedentário. Atividade física. Pô, mas eu trabalho no computador. Beleza, cara. Coloca uma bicicleta e começa a pedalar no computador. Sim. Né? Cada um dá seus pulos aí. Enfim, a gente tem que tentar, em vez de usar elevador, usa escada. A gente pega muitas pessoas falando, doutor Zen, desculpa interromper, eu não tenho tempo. Isso aí é muito subjetivo, né? Igual ele falou. Coloca um cicloergômetro embaixo, inventa. O tempo todo mundo tem. Não, tempo nós temos. O que nós não temos é prioridade. Porque se você pegar o seu celular, pegar um relatório diário de quantas horas você passou numa rede social, fica 30 minutos. 30 minutos dá pra correr, né? Assim, se uma pessoa sem dor, né? Sem dor lombar, dá pra começar. Ou mesmo com dor lombar, começar a tentar, olha, vou andando daqui até a padaria, né? Que comer um pãozinho, tentar se manter o mais ativo possível, né? E aí uma coisa interessante, pegando já o caso de dor lombar, não sei se você viu ontem, eu estava vendo lá no portal,
aquela, sei lá, influencer, eu não sei qual Eu vi o nome de uma pessoa que eu não conhecia e que vai ser operada. Não, ela colocou que assim, não entrando no mérito de quem a consultou, mas falou que ela tá com um desgaste grande e que recomendou que nem sentar ela pode. Ela tá numa cadeira de rodas. Então assim, independente se for um caso cirúrgico ou não, a gente não sabe o que está sendo avaliado lá, mas ela está sedentária, ela vai ter uma inibição artrogênica lá pós-operatória muito provável, né? De 90% de chance de ter exatamente isso que você falou. Né? Tipo, tem que se manter ativo, né? Essa pirâmide que ele falou é importante, cara. Independente que seja, que você consiga fazer um pouco disso aí, sua qualidade de vida melhora muito. Muito. Você tendo um pouco de educação em estresse, educação em atividade física, educação em lazer, cara. Hoje o pessoal não tem lazer, né? Se emenda um trabalho atrás de outro e vai indo. Cara, isso aí é primordial. Você pega ela é cantora? Eu não sei. Cara, eu não sei. Ela é ex-BBB. Tá, tudo bem, não vou entrar no mérito. Mas assim, cara, quanto mais você ficar parado, talvez ela não precisa fazer uma cirurgia. Porque, como você falou, se o que deram lá é uma degeneração, aí o doutor Zé vai explicar agora. Ele vai terminar de falar o conceito dele, mas depois a gente vai fazer a pergunta para ele. Degeneração, o que mais chega? Degeneração, o que você faz? Maravilha. A gente até, pedir desculpa se tiver algum colega especialista vendo, a gente aqui não vai falar tanto de termos técnicos absolutos. É para o pessoal entender. E por que eu estou trazendo esse tema até básico, e depois do meio para o final a gente pode falar de coisas técnicas, sem problema nenhum, de procedimento, de medicação. Eu adoro falar disso aí, também dou muita aula sobre isso. Mas acho que para quem é paciente seu, paciente meu, que acompanha a rede social e quer procurar, a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, não deixa de ser uma intervenção em dor, é uma intervenção, isso aqui é uma intervenção, sim. E talvez é uma das intervenções mais subvalorizadas que a gente tem na área de saúde, que é a educação, Isso é verdade. que é educar. E talvez é a intervenção que mais funciona e mais previne. E aqui, todo mundo aqui reclama de pagar imposto, que o remédio está caro, sei que. Quanto que a gente tem hoje de política pública, por exemplo, para evitar obesidade? Zero. Sim. Quanto que a gente tem aqui de política pública para evitar sedentarismo? Zero. Quanto que a gente tem de política pública para evitar tabagismo? Tem bastante, né? Mas a gente ainda talvez careça. Também foi umas leis implantadas talvez do lado de cima, não que a política pública criou isso aí. Se a gente erradicar a desnutrição, e desnutrição aqui não é só quem é magro, é quem é obeso nutrido. Se a gente erradicar o sedentarismo e o tabagismo, a gente vai ter uma economia de verbas em saúde pública gigantesca, a gente vai ter muito menos pessoas com dor lombar. Tá? Então, para acabar aqui um pouquinho a parte básica. Então vamos lá, chegou o paciente no consultório lá de dor, tenho dor lombar, o que eu faço? Primeira coisa, e aqui também é para os leigos, para quem não é da área de saúde. Primeira coisa que espera-se que o médico faça, que o fisioterapeuta faça, que o enfermeiro faça. Hoje até pessoas que não são da área de saúde, que trabalham na área de saúde, recepcionistas, são treinados a isso. Buscar sinais de alerta. Então isso aqui é uma informação que a gente tem que passar para a população abertamente, né? Então o que é um sinal de alerta? Eu tenho dor nas costas. Quais são os sinais de alerta que isso é preocupante? Dor nas costas e febre. Se eu tô com febre, tô com dor nas costas, eu tenho que excluir as doenças, até porque rim dá dor nas costas. Né? Intestino dá dor nas costas. Apêndice dá dor nas costas. Diverticulite dá dor nas costas. Né? Tem bastante coisa da dor nas costas, tá bom? Então, e são infecções, por exemplo, para dor nas costas. Tô com febre, dor nas costas, preciso ir ao médico. Não espera. O que mais? Estou com falta de força ou falta de sensibilidade em alguma área do corpo, na perna, ou, e isso poucos falam, às vezes que a gente vai comentar de sinal de alerta, no períneo, no ânus e no pênis. Então, não estou sentindo bem o pênis, ou a vagina, ou o ânus mesmo, ou tô com dificuldade para urinar, ou tô perdendo urina, são sinais de alerta para quem tem dor lombar, né? São sintomas de déficit que a gente fala, tá tendo uma falha ali, ou de força ou de sensibilidade, não só na perna, não no meio da coluna, mas às vezes nessa parte do períneo, na genitália mesmo. Exato. Outra situação que é muito importante, o fulano caiu,
faz um dia, faz 2 dias, está com muita dor nas costas. Não é só uma dor nas costas. Precisa buscar avaliação técnica, médica de primeira mesmo, para a gente poder excluir doenças graves. Tá? Acho que essas 3 são as principais, tá bom? Febre, algum sintoma de falha de funcionamento e trauma. Trauma não de medo, né? De acidentes, quedas, trombadas, enfim. Essas situações. Porque às vezes a pessoa cai naquele calor do momento e não sente nada, né? A pessoa tá naquele calor do momento, caiu, bateu, não foi nada, levantou, a hora o corpo começa a esfriar, aí começa a vir os sintomas, né? É isso que o Dr. Hélio quer dizer, se você está com uma dor lombar tardia, mas após o seu trauma, aí você procurar um conselho técnico, alguma coisa, um negócio mais especializado, né? Isso, uma consulta mesmo, consulta médica, pode ser com um clínico, espera-se que um médico generalista, que não fez especialidade, que ele tenha a capacidade de entender se ali tem sinal de alerta que tem que ser investigado ou não, precisa do especialista. Óbvio que hoje, em Campinas aqui, por exemplo, a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo estão aqui em Campinas, né? Sim. Estamos em 2023 em Campinas. A gente tem muito especialista à disposição, então a gente consegue, às vezes, o paciente acessar direto o especialista. Beleza. Então, você já sabe que dor lombar é o que mais acontece e que o que a gente faz para prevenir, para não ter, é uma vida saudável, é comer bem, dormir bem, fazer um exercício físico básico, nadar, andar com os filhos, com as crianças, escalar, subir na árvore, né? Pegar uma amora no pé, pegar goiaba. Só não vai subir em cima do telhado sem ajuda. Não cair, pelo amor de Deus. Não cai, vai ter dor por outra coisa. Não estou indicando aqui ninguém correr risco desnecessário, tá bom? É bom senso, gente. E ensinamos aqui sinais de alerta. Então todo mundo aqui já consegue compartilhar, falar, olha, falou sobre sinal de alerta. Eu acho que fulano está com dor lombar, manda isso aqui, a gente vai entender um pouquinho onde se situar. Pô, não tem o sinal de alerta. Óbvio que é ideal um profissional que defina que não há sinal de alerta. Mas esse paciente com lombalgia, a gente já tem guideline. Não aqui no Brasil, eu desconheço aqui tão atual, mas ano passado a gente fez uma discussão muito legal, em que o primeiro profissional que vai cuidar de dor lombar são vocês. Não é o médico. Os physicians, né, que eles falam. Né? Não é o médico. Então é o médico, é o profissional da reabilitação. Da reabilitação do aparelho locomotor. Eu acho que esse jornal é um jornal britânico, não é isso? Acredito que sim. Tá? Eu não lembro exatamente. De triagem, eu acho que eu lembro. Mas o que da Grã-Bretanha, né? Isso. O Nice. Obrigado até trazer a referência, eu não trouxe em PowerPoint. Não, aqui é assim. A ideia é passar a mensagem do seguinte. Então hoje, um paciente chega no meu consultório e às vezes ele não gosta que eu peço para ele buscar uma reabilitação. Pô, doutor, não tem um remédio bom mesmo? E amanhã eu vou estar correndo. Pô, doutorzinho, tanta gente fez infiltração e melhorou muito, eu quero fazer essa infiltração sua. Não é isso que vai resolver a maior parte dos casos. Não é o remédio, não é a infiltração e não é a ressonância. Não é. E é engraçado, e dá risada isso, mas é dia a dia, todo dia a gente vê essa situação. É a reabilitação. E a reabilitação, pô, mas o que é reabilitação, Zé? E o paciente pergunta isso pro médico. E aí vocês me dão bronca se eu estiver falando besteira. Podem me dar bronca aqui, ao vivo, vai ficar gravado, vai ficar feio. O que eu falo pro paciente? Para que todo mundo entenda. O que é reabilitação? Reabilitação é você ganhar, eu falo pro paciente, é você ganhar capacidade de se movimentar, tendo um equilíbrio entre força e alongamento. Então fazer um alongamento ajuda? Não é isso. Não adianta você ser super alongado e você não ter massa, você não ter força e equilíbrio. Né? Nosso corpo, vamos resumir bastante aqui, é um sistema de polias. Se eu tiver um peso muito forte numa aqui e a outra não tiver, o sistema não entra em equilíbrio. Não estou falando que todo mundo tem que ser duro, reto e travado. Sim. Né? Mas a gente tem que ser alongado e tem que ser forte. Isso a nossa avó sabe explicar. Não é? Então eu explico assim, é reabilitar, ganhar movimento, voltar ao movimento. Isso é que vai curar, com muito cuidado usar a palavra, eu não gosto de usar a palavra cura, mas isso que vai buscar a solução do problema, e muitas vezes da raiz que causou o problema. Né? Muitos casos a gente tem dificuldade, o médico tem, o Fabiano tem, o Hugo tem, todo mundo vai ter, mas
Existem casos difíceis, existem, não tenho dúvidas, eu tenho vários, mas a gente está aqui para criar planejamento. Então, como tratar? O primeiro passo é uma boa reabilitação. Estou falando aqui para o paciente buscar primeiro o fisioterapeuta, não estou decidindo aqui nesse podcast, mas a ideia é passar a importância que tem a reabilitação. Bateu no médico, não é a receita do remédio que vai ser a base do arroz com feijão, é a reabilitação. Óbvio, estou dirigindo um paciente que teve uma fratura, que está com déficit, às vezes ele não vai para a reabilitação de primeira, porque ele está com uma situação realmente patológica. Ah, mas quantos pacientes que entram no consultório médico têm que ir para uma cirurgia? Ou não pode fazer fisioterapia? Vou trazer um número para vocês. Menos que 3%. Caramba. Então, 97%, isso é dado científico, tá bom? A gente vai ter, óbvio, alguém vai achar, não, mas são, na verdade são 99, não, é 89, enfim. Mas é o que eu preciso que explicar aqui para todo mundo? Mais do que 90%, a grande maioria, não precisa ser privado do movimento. Ou, vamos falar diferente, a grande maioria precisa de movimento. Precisa fazer algo. E aí, então, você que está ouvindo aqui, como que eu trato dor lombar? Movimento, com quem? Com um profissional de reabilitação. Tem gente que vai usar um fisioterapeuta, tem gente que está muito bem controlado, o fisioterapeuta já entregou para o educador físico, né? Tem gente que, não está conseguindo ir bem na físio, está com acupuntura, por exemplo, né? Tem gente que junto tem uma situação emocional envolvida, tem uma situação familiar, já teve muita dor e está até com receio de se expor a movimento, então está junto com um psicólogo, tá? Então reabilitação é isso, a gente entendeu que cada paciente precisa moldar um plano. Eu vou parar de falar um pouquinho, eu tô falando muito tempo. Não, pode falar. Aqui tá dando aula, que é isso aí. Aqui quem é importante é convidado, né? A gente tá aqui toda semana, né? Eles estão aqui exatamente para ouvir esse conteúdo. E aí, Torzinho, o paciente, vamos lá, vamos dificultar um pouco o negócio, né? O paciente foi lá, melhorou, começou a fazer a reabilitação. E aí a gente vê que tem o programa de... Tanto você pode partir pela parte medicamentosa, que ajuda na reabilitação, ou você pode partir para a parte de bloqueios, de bloqueios de trigger points, de bloqueios de coluna, até própria radiofrequência. Como que é o direcionamento disso aí? Quanto tempo você espera ou não espera? Como funciona? Muito obrigado por essa pergunta, é o que eu faço hoje. Então, agora ele vai falar de procedimento. Vou falar de procedimento agora. Quanto tempo já passou de conversa aqui? Já deu o quê? 30 minutos? 22. 22. Então, vamos registrar aqui. A gente falou, isso aqui é um podcast sobre especialista em tratamento de dor, Dr. Zen, tratamento da dor. E a gente falou aqui 22 minutos sobre tudo que o Dr. Zen não é, tudo que o Dr. Zen não faz. A parte que ele não faz e agora o que ele vai fazer. E digo mais, os 22 minutos que são os mais importantes na reabilitação. Então não estou puxando, puxando o saco de ninguém aqui não, tá? Eu sou prova que eu recebo paciente deles. Tá? Base científica. Eu recebo muito paciente dele, eu sou prova disso aí que ele está falando e é o que ele faz. Então se eu estivesse falando aqui no começo do podcast de remédio, de procedimento, eu estaria errado e fazendo um desserviço. Então aqui a gente fez nosso trabalho, que é mostrar a base. Pois bem, por que eu existo e por que eu tenho tanto trabalho? Então não é porque não precisa de remédio, não é porque não precisa de procedimento. Precisa. Tem muita gente que precisa. E tem muita gente que melhora com medicação, com procedimento de dor. E vamos lá, vou falar de boca cheia que não tem problema. E tem muita gente que melhora muito com cirurgia. Precisa. Cirurgia, quando bem indicada, salva vidas, resolve pessoas. Então o ortopedista com as suas cirurgias, o neurocirurgião com as suas cirurgias, tá? A cirurgia precisa, é uma situação necessária, mas é a minoria dos casos. E a gente não precisa usar, é o último dos casos, não é o último dos casos, tá? Tem gente que precisa de cirurgia, às vezes no começo do quadro mesmo. Não, tanto é, só interrompendo um pouquinho, o Dr. Zen trabalha com a equipe multidisciplinar, tem o Dr. Marcelo Valadares, que é um neurocirurgião, é da equipe deles, que quando ele vê que o caso não, ele já vai lá pro Dr. Marcelo.
Então, eu trabalho, eu tenho o Marcelo e tem vários outros. Tem Romato, tem... A gente... Não, além do nosso grupo. Então hoje, eu cuido de dor aqui de vários colegas neurocirurgiões, de vários colegas ortopedistas. E acho que é uma situação, é um ponto interessante de citar, Fabiano, porque a gente faz uma equipe. E paciente não é obrigado a gostar do médico, Não. nem do fisioterapeuta. Não. Então, às vezes, o paciente vem aqui falar com o Fabiano e não gostou da sua cara, Fabiano. Vários. Não adianta ele querer tratar com você, porque a gente tem que ter uma confidência entre profissionais. Né? E ele vai gostar do Hugo. Pô, sentiu bem com o Hugo, tem que tratar com o Hugo, porque a gente tem que estar de coração calmo. A gente tem que estar mergulhado nisso. E o médico é a mesma coisa. Então, tem paciente que não gosta de mim. E não vai gostar do outro. Enfim, isso é uma questão... Perfil, empatia. Perfil, empatia, exato. Então a gente tem que ter laço afetivo. Se a gente não cuidar do outro com laço afetivo, a gente não está cuidando. E quando a gente... Por que eu disparei com você a hora que você falou de um profissional ou de outro? Porque a gente tem que criar o time do paciente. Então, se o paciente passou aqui... O Francisco Sintra, que veio aqui uma semana passada, tem uns colegas, o Antenor, que veio aqui 2 semanas passadas. Não, Antenor? Pode ser, então... Eu cuido de paciente, vários colegas, e cada paciente tem o seu time. E quem monta o time? É o paciente, não é o médico. Então, se o paciente acompanha, trata lá com o fisioterapeuta tal, que gosta muito, tem uma parceria, vai continuar com ele, vai passar comigo, e o cirurgião é o Francisco Sintra. Então, naquele caso, quem conhece aquele paciente há mais tempo, forma-se um time para criar um plano terapêutico. E aí, já estou desviando do assunto. E quando que a gente usa remédio? E quando que a gente usa infiltração? E aí está uma parceria que a gente tem, né, Fabiano, de confidência técnica. Confidência, eu digo, de uma linha de comunicação técnica estabelecida. Então, quando hoje que eu faço um bloqueio ou uma infiltração, tá? Que basicamente, para quem aqui tiver dúvida também, é usar uma agulha e levar a medicação até uma estrutura do corpo. Pô, pode ser articulação, pode ser joelho, quadril, pode ser ombro, pode ser coluna, pode ser, eu vou resumir aqui em termos leigos, uma hernia de disco, pode ser uma estenose, uma compressão. Mas quando que eu vou lá e coloco uma medicação nessa estrutura? Quando o nosso arroz com feijão está sendo suficiente. É um complemento, uma farofa aí. Exatamente, perfeito conotação. Então, muito paciente chega hoje para mim e o sujeito já chega com 5 anos de dor, 4 anos, 8 anos. Você acha que eu vou ser o 15º médico que vai dar um anti-inflamatório, pedir para fazer mais 10 sessões de fisioterapia e pedir mais uma ressonância? Ele já tem 5 ressonâncias, uma por ano. Que não precisa fazer uma por ano. Às vezes cada ressonância vai pedir por um médico. E ele já tomou várias vezes anti-inflamatório e já fez dezenas de sessões de fisioterapia. E aí tem outro ponto delicado que eu também não vou abordar aqui na minha área, que é a qualidade da reabilitação. Isso é verdade. Né? Eu não vou ser o 15º médico que vai fazer a mesma coisa. Então eu crio um plano de tratamento. Qual que é meu plano de tratamento? Meu plano, então, é como se fosse uma carta de voo, um plano de viagem aqui. Eu faço um plano de tratamento. Qual que é o diagnóstico desse paciente? Pô, ele tem... como geralmente falam, dor no ciático, né? Ou ciática. Coitado, que é aquela dor, é o nervo mais discriminado da... Que é aquela dor que geralmente corre a perna. Às vezes tem dor na coluna e corre a perna, ou às vezes não tem nem tanta dor na coluna, mas corre a perna. Então, muito profundo. Eu tenho muito... não vamos complicar, né? Vamos complicar, vamos resumir aqui. Dor que corre a perna, muita gente tem. Ou dor no meio das costas. Então, esses 2 tipos de paciente é o que mais chega pra gente. Ou dor no meio das costas, ou uma dor que sai das costas um pouquinho mais das costas e segue até a perna, até o pé, até a panturrilha. O que eu faço com esse paciente? Eu falo, olha, você precisa reabilitar, fortalecer, alongar. Eu vou escolher aqui um remédio, 2 remédios, 3, 4, enfim. Eu vou entender qual que é a realidade dele. Às vezes vem hoje paciente que já toma 8 medicações. O que chama isso? Polifarmácia. E nenhuma para dor. Ele toma, vou te falar aqui, rosuvastatina para o colesterol, metformina para o diabetes, glibenclamida para o diabetes, losartan para pressão, metoprolol para pressão,
Rivotril para dormir, omeprazol de manhã. Para compensar tudo. Vou falar mais um, já deu 7. Mas Zolpidem também à noite para dormir. Já tinha enfim, já deu aqui, ó, passou de 5. Boa noite, tá? Cinderela. Você acha que eu vou lá com a minha receita e falar, não, tem 4, uma combinação ótima aqui de remédio, amitriptilina com gabapentina, com dipirona, eu vou dar mais 3 para ele. Não, o cara não vai ter que tomar Eu tomo para colesterol. E eu já me incomodo, toda noite tem que ir lá e tomar uma comprimido. Imagina tomando 10 remédios por dia. Né? E às vezes alguns 2 ou 3 vezes ao dia. Então a gente tem que entender que a gente está aqui para ajudar o paciente. Fora o custo também, né, gente? Fora os valores, exato, na questão financeira. Né? Então assim, eu vou deixar a medicação com esse paciente, então pensando no exemplo, o paciente tem dor nas costas, ou dor corre a perna, o ciático, eu vou pedir, vou examinar, ver se não tem nada grave ali que tem que sair correndo, operar, e geralmente não tem, nada de grave. Vou explicar para ele que é importante reabilitar. E vou escolher medicações. Medicação para curar a dor? Não. A medicação vai entrar para reduzir a dor e conseguir reabilitar. Para ajudar na reabilitação. Para ajudar quem? O sujeito aqui. O Fabiano, o Hugo, a equipe de reabilitação. Tá? Então a medicação entra para isso. A medicação não entra para resolver aquela artrose, para resolver o desgaste, para resolver a dor. Não. Se tomar remédio e ficar no sofá de casa, rodou, Playboy, rodou. Infelizmente, na grande maioria das vezes, talvez todas, não vai dar certo. Não vai dar certo. E a infiltração? Pô, beleza, falou de remédio. E a infiltração? Quando que entra? Também como uma estratégia de resgate. Uma estratégia de controle do sintoma. Na grande maioria das vezes a gente usa para isso, para tentar controlar o sintoma, no mínimo, temporariamente. Ah, Zé, então quer dizer que o bloqueio funciona 6 meses? Não. Mito. Fique gravado aqui. Não quer dizer que vai funcionar 6 meses. Pode ser que funcione 6 meses? Pode. Mas eu não sei. Então pode ser que funcione 2 dias. Pode ser que funcione 12 horas. 12 horas só? Sim, pode ser que só funcione 12 horas. Pode ser que não funcione. Não funcione. Então por que eu vou fazer? Porque, pensa bem no contexto de um paciente que está com dor há 8 anos. Já fez inúmeras tentativas de reabilitação, nunca conseguiu continuar porque sentia dor. Já tomou anti-inflamatório várias vezes. E já tem 5 exames de ressonância e nunca melhorou. Você acha que eu vou lá e dar mais remédio? Você acha que só eu conheço um remédio específico que vai resolver? Não! A gente tem que ser humilde, pô. Falhou o tratamento clínico. Aquelas fórmulas mirabolantes. E aí eu vou lá e implemento um bloqueio, uma infiltração, eu tento jogar remédio naquele ponto específico que eu acredito que seja uma causa de dor. Né? E aí eu entrego o paciente para a reabilitação de novo. Deixo com um pouco de medicação, faço a infiltração e entrego para a reabilitação e vejo o que acontece. E tem um tipo também diferente de bloqueios ou infiltrações, que a gente chama de bloqueio teste, ou infiltração teste. Não é teste porque é experimental não, tá? Não é experimental. A gente faz todo dia, há décadas, há anos isso. Bloqueios testes, ou bloqueios diagnósticos, é quando a gente quer provar uma hipótese. A gente quer comprovar de onde vem a dor. Então, às vezes, por exemplo, tem uma dor lombar ali que corre para o bumbum, que corre para o quadril, e a gente não sabe se é o disco que está causando essa dor. Porque, olha, na ressonância tem um disco feio lá, uma hernia de disco. Eu não sei se é a articulação da coluna, que também está desgastada. Eu não sei se é a sacroiliaca, que é outra articulação grande. Então, o que o médico faz nessa hora? Até para conseguir trabalhar melhor com o fisioterapeuta. Né? O fisioterapeuta está tentando reabilitar, não está conseguindo. O cara tem dor. Pô, às vezes irradia para frente, às vezes irradia para trás, às vezes corre a perna. E às vezes o paciente tem todas as patologias, tem 3 doenças diferentes. Aí o médico fala, pô, vou fazer um bloqueio diagnóstico, por exemplo, de sacroiliaca. E o que é isso? A gente marca um dia, geralmente a gente usa raio-x. Tem ultrassom também? Tem, dá para usar. O que a gente mais usa hoje é raio-x. Coloca 1 ml na articulação. 2, só isso, Zen? Não é bom colocar 20? Não cabe, tá? É só 1 ml só, mas é aquela agulha longa. Mas geralmente a gente faz com sedação, tá? Porque quem tem dor há 8 anos,
nunca melhorou. Vai Falar que é só uma picadinha é mentira também, eu não quero. Não, tem. Tá? Já tá sofrendo a 8, vai sofrer mais eu não quero. Então a gente marca um dia, geralmente no hospital, não é internado, né? Você faz e vai pra casa logo depois. É o que eles falam no day hospital dia. O cara faz, para o bloqueio e vai embora pra casa. Isso, é mais rápido que day hospital, a gente fala que fica o dia, né? É ambulatorial. Chega uma hora antes, vai embora uma hora depois. Mais ou menos isso. Então fica ali 3 horas entre chegar e ir embora. A gente coloca um pouquinho de remédio na articulação e manda pra casa e fala, ó, amanhã vai no Fabiano de novo, vai no Hugo de novo. E aí a gente fala pro fisioterapeuta, e aí? O que você tá achando nos próximos dias? Aí o Fabiano fala, pô, Zen, melhorou demais. Eu consegui melhorar o arco de movimento, subir 10% a carga aqui de carga de peso. Pô, nunca tinha mudado assim nos últimos 2 anos do paciente. Ele não lembra de nada que melhorou tanto assim. Aí eu entendo que esse local que eu coloquei a medicação, que foi um ponto específico, que era um dos lugares que eu achava que trazia dor, é o principal motivo de dor. Que aí você pode investigar melhor. Aí eu posso ou fazer mais exames, geralmente não precisa. Geralmente não precisa. Mas a gente consegue focar. Né? E aí eu consigo falar com o fisioterapeuta e falar, olha, vamos focar na sacroiliaca então. Vamos rever tudo que a gente tem de reabilitação para a sacroiliaca. Vamos estudar quais atividades do dia a dia quais os métodos melhores de fazer as atividades do dia a dia. Para tentar estabilizar a articulação, enfim, a gente consegue pensar melhor. E do mesmo jeito, se eu faço essa infiltração na sacroiliaca e o paciente sai no outro dia ele fala, pô, Fabiano, o Torzen fez a infiltração, não ajudou nada. Pô, ficou roxo aqui, ó. Eu não vi nada, mas ficou roxo. Pô, pegou uma veia aqui. É ruim. Óbvio que a gente gostaria de ter curado todo mundo. Mas, tecnicamente, a gente tem uma informação sólida. Eu sei que não é da sacroiliaca. E aí eu consigo falar, Fabiano, não é sacroiliaca. Vamos pensar se a gente está errando o diagnóstico? Se a gente tem que pensar em alguma coisa a mais? Ou vamos dedicar o seu tempo de reabilitação para uma outra estrutura específica? Então acho que bloqueio e infiltração é essa ideia. Ou é para tentar reduzir a dor, para levar para a reabilitação. Por quanto tempo? Espero que pelo maior tempo possível, por meses, quem sabe anos. A gente não sabe prever. Ou é um bloqueio de prova, um bloqueio teste, um bloqueio diagnóstico. Entenderam, pessoal, que é um bloqueio? Então não é esse fim do mundo e ajuda muito na nossa condução, no nosso dia a dia. Tanto para a gente, quanto para o educador físico, quanto para o nutricionista, que pode aumentar a sua alimentação, melhorar seu desempenho. Tanto para psicólogo, que é uma área muito importante na medicina da dor. A psicologia da dor hoje, para mim, assim, 50% aí ajuda muito, cara. Que o doutor Eliozen, ele falou o básico, só que assim, se ele se expandir mais, entra também o que a gente chama de yellow flag, né? Que são as questões mais emocionais envolvidas, pessoa muito ansiosa, pessoa muito depressiva, né? Também acaba interferindo na dor, né? Então, assim, é o que você falou, assim, ó, a pessoa precisa do colega... tudo vai ser na neurociência da dor, né? Se for entrar num negócio muito profundo, vai cair na neurociência da dor. Por exemplo, fui no Fabiano, fui no Hugo, tal, o meu bloqueio não foi bom, ou meu bloqueio foi bom, me falar de uma tal da radiofrequência, o que eu faço? Beleza, então o que é radiofrequência? Tá? Tanto para, às vezes até profissional da área, de médico não sabe o que é radiofrequência, acredito que alguns fisioterapeutas também não sabem o que é radiofrequência e paciente também não. Então radiofrequência nada mais é do que a mesma energia que a gente tem no micro-ondas, que todo mundo tem na cozinha aqui. É a mesma tecnologia. A diferença é que a gente usa a radiofrequência, que é esse método de transmitir energia, para aquecer determinadas estruturas do corpo. Então, geralmente, a gente usa uma agulha e a ponta da agulha ela se aquece. E com esse aquecimento, eu tento alterar o modo com que a dor é transmitida. Então, peraí, então quer dizer que vai esquentar alguma coisa? Sim, a gente vai esquentar. E aí a gente pode usar diferentes padrões de temperatura a depender da estrutura que a gente está trabalhando. Tá bom? Então a gente pode usar um nervo, a gente pode aquecer um nervo, a gente pode aquecer uma articulação,
Basicamente, esses dois tipos de estrutura são as mais utilizadas, né? Para a gente tentar atordoar essa estrutura que leva a dor, que traz a dor. E muito paciente fala, então vai maquiar a minha dor? Aí eu não vou mais sentir dor? Não quer dizer que vai maquiar. A gente, antes de fazer a radiofrequência, praticamente em 100% das vezes a gente fez um bloqueio teste. E eu confirmei que a dor é de lá. Então, como que o médico escolhe onde fazer a radiofrequência? É pela ressonância? Não. É pela tomografia? Não. É pelo raio-x do ultrassom? Não. O médico escolhe pelo exame clínico, o exame físico, manobra de exame físico. Óbvio que a gente olha a ressonância, olha a tomografia. Sempre que possível que a gente tem uma via de comunicação igual a gente conversa com o seu terapeuta. Pô, o que você acha que é? O que você está vendo aí no seu consultório? A gente agrega informações. Acho que é aqui a faceta lombar. Vem um pequeno detalhe que você dá uma informação, já ajuda na conduta, né? Olha, tratei ali, palpei o ligamento ali atrás, o cara sentiu. Opa, peraí. O que está ligado para o outro ligamento, o que tem ali, o que irradia ali, né? Então, ajuda muito, cara. Então a gente usa informações clínicas para decidir qual a estrutura que deve estar trazendo a dor. A gente faz um bloqueio teste, um bloqueio diagnóstico, faz 1, 2, confirma que é aquela estrutura. E se a dor voltar, apesar de fortalecimento, apesar de alongamento, apesar de remédio, a gente pode então no segundo, no terceiro momento, usar a radiofrequência. Então não é um tratamento para o primeiro momento. Não é o primeiro momento. Já tá tudo... E a ideia é reduzir a dor para entregar para a reabilitação. Não é reduzir a dor, voltar para casa e sentar no sofá. O cara fica mexendo no TikTok. Assistindo o Podfísio. Torzen, eu não sei se dá tempo ainda, se dá para você ter meio curto aí, né? A gente tem mais uns 5, 10 minutos. Vamos lá então. Um tema abrangente que eu acho que cresceu muito após a pandemia. Além das dores somáticas, a gente sabe que tem muito. Fibromialgia, que está totalmente ligada à dor somática. O que você tem recebido? Qual é a conduta? Eu sei que a atividade física é muito importante. Tem alguma coisa que ajuda paralela a isso? Perfeito. Boa pergunta, Fabiano. Eu cuido de muito paciente com fibromialgia. Muito fibromialgia. O pessoal sabe o que é fibromialgia? Acho que quer falar o pessoal que é fibromialgia, o pessoal leigo entender. Fala um termo bem... Assim, a pessoa precisa entender que nem toda fibromialgia, nem toda dor crônica é fibromialgia. Dor crônica é quando a pessoa tem uma dor constante por mais de 3 meses, não passa, e a pessoa às vezes confunde, fala, fui no fulano e ele falou que eu tenho fibromialgia. Não, fibromialgia que tem que ser bem diagnosticado, tem reumatologistas, tem critérios para ser considerado fibromialgia. Normalmente não aparece nenhuma alteração em exame de imagem, tá? Então a pessoa tem uma dor difusa, tem dor no pescoço, dor no ombro, dor no cotovelo, tudo, e tem há muito tempo. Normalmente associado a isso, péssima qualidade de sono, normalmente são pessoas sedentárias pela incapacidade de fazer uma atividade física, né? E como o Fabiano disse, a pandemia aumentou demais a incidência da fibromialgia. E aí o doutor Zé vai falar um pouco agora, pode dizer melhor, se né? vocês sabem o que é a fibromialgia, pau na máquina. Vamos lá. A fibromialgia, então, a gente chama de uma doença, uma dor nociplástica, uma dor em que o sistema nervoso acabou sendo especializado em aumentar o volume da dor. Eu acabo explicando assim para o público leigo. Então, é uma doença? É. Existem determinantes biológicos? Existem, mas a gente ainda não tem um exame específico que bata o martelo. Então, hoje tem vários exames aí, cada vez mais crescendo, daqui a pouco isso vai ser validado. Eu não vou ficar citando exames aqui, porque a gente não precisa buscar o exame, precisa buscar a reabilitação. Então, quem tem fibromialgia hoje, o último guideline aí da Associação Americana de Reumatologia, ele estabelece isso que o Hugo falou. Então, basicamente, são duas escalas técnicas que a gente aplica. Uma primeira, dos locais em que o corpo tem dor, e uma segunda escala que a gente consegue entender se ele tem déficit de alteração de humor, alteração de sono, de disposição. Então, para quem é técnico aqui e está assistindo, é o Severity Score, SS, e o WPI, que é Widespread Pain Index. O WPI com o Severity Score são as duas escalas que a gente usa para diagnosticar a fibromialgia. Mas tem uma coisa muito importante para falar de fibromialgia. Quem tem fibromialgia, vamos gravar e fazer uma pílula dessa hora, hein? Esse é o corte. Quem tem fibromialgia
não está protegido contra outras dores. Quem tem fibromialgia não é protegido contra enxaqueca. Quem tem fibromialgia não é protegido contra ciática. Quem tem fibromialgia não é protegido contra dor lombar. Quem tem fibromialgia não é protegido contra artrose do quadril. E semanalmente, diariamente, eu encontro pacientes no consultório. Estou com a fibromialgia atacada. E o que está acontecendo? Tem uma dor nas costas seguindo a perna direita inteira. Adianta eu tratar só a fibromialgia desse paciente? E falar que ele tem que tomar um antidepressivo, um anticonvulsivante, fazer exercício? Não, porque esse paciente está com uma ciática. Então não dá pra gente tratar só a fibromialgia sempre, né? Igual quem tem pressão alta pode ter apendicite. Não adianta só ter pressão alta, né? A gente tem que ter essa perspicácia. Então acho que essa informação mais importante não é porque você, seu vizinho, seu familiar tem fibromialgia que você não vai ter outras dores. Então estou descontrolado, eu tenho que buscar uma avaliação especializada e entender o que está acontecendo para esse descontrole de dor. Legal. Gente, eu prometi ao doutor que eu ia liberar ele, que tem compromissos hoje. Doutor, a gente agradece a presença. Vamos deixar o link dele aqui junto na nossa edição. Só interromper e falar assim, ó. Quem depois assistir esse podcast, lembrar também que entra no canal do Dr. Hélio Zen, tá? Ele tem bastante informação também sobre cefaleia, né, dores, enxaqueca, tudo relacionado à dor na especialidade dele. Que tudo que ele falou aqui, se ele ficar lá mais, a gente toma o dia inteiro dele, né? Mas quem puder, entra lá, tem muito conteúdo bacana, muita coisa bacana. Informação. Vamos convidar mais vezes, com tempo, um dia à noite talvez, que ele consiga vir com mais tempo. Dá pra falar de cervical, dá pra falar de distrofia simpática reflexa. Nossa, aí vai ficar dá pra podcast falar. Aí a carinha dele já é. Se eu começar a falar essas coisas, ele vai indo longe, né? Então, a gente agradece a presença. Dr. Zen, obrigado. Aqui tá uns brindes dos nossos patrocinadores, que é para os nossos convidados. Um kit daqui sabor para você levar, fazer uns bolinhos, um lanchinho. Esse é um kit da Boutique Artesanal, que é a farmácia de manipulação também. Tem o C2 aí dentro, tem uns kits aí para levar. Te agradece a presença. Sim. Obrigado pelo seu tempo. Obrigadão de coração. Quer falar mais alguma coisa? Agradecer a todo mundo, né? E depois no final, né? Quando esse vídeo for ao ar mesmo, eu vou colocar o link do canal do Dr. Hélio Zen, tá bom? Beleza, um abraço para todo mundo. É um prazer aí conversar com vocês. Valeu, obrigado, hein? Obrigado, hein?